Hoje trazemos uma análise aprofundada sobre uma série de situações jurídicas e políticas que envolvem figuras públicas ligadas ao bolsonarismo e que estão sob análise da Procuradoria-Geral da República e do Supremo Tribunal Federal. São 4 casos distintos, mas que convergem em um ponto comum: a responsabilização de autoridades públicas perante a justiça brasileira. Fique conosco, porque as informações são extensas, detalhadas e de extrema relevância para quem deseja entender o cenário político e jurídico do país. O primeiro caso que analisamos nesta edição envolve o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, e o senador Ciro Nogueira, presidente do Partido Progressistas do Piauí. A Polícia Federal abriu um inquérito para apurar suspeitas de contrabando ou descaminho em um voo particular, realizado em abril de 2025. A aeronave, um jatinho de luxo, pertencia ao empresário Fernando Oliveira Lima, conhecido como Fernandinho, hoje dono de uma plataforma de apostas online, que chegou a ser indiciado no relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito das BEDs. No Senado Federal, o voo partiu da ilha de São Martinho, um paraíso fiscal no Caribe, e pousou na noite de 20 de abril de 2025, no aeroporto de Catarina, em São Roque, no interior de São Paulo. A suspeita da Polícia Federal surgiu a partir de uma investigação sobre suposta corrupção do auditor fiscal Marco Antônio Canella, que já havia sido indiciado em outro inquérito por facilitação de contrabando. No caso específico deste voo, o auditor teria permitido que um funcionário do empresário Fernando Oliveira Lima desembarcasse no aeroporto e passasse com 7 volumes de bagagem por fora do raio-x. O procedimento ilegal foi registrado por câmeras de segurança do aeroporto. Até o momento, a Polícia Federal não identificou quem são os donos das malas não inspecionadas. O inquérito foi enviado ao Supremo Tribunal Federal após a PF constatar que 4 parlamentares estavam na lista de passageiros da aeronave. Além de Hugo Mota e Ciro Nogueira, estavam no voo o deputado federal Dr. Luizinho, do Partido Progressistas do Rio de Janeiro, e o deputado federal Isnaldo Bulhões, do Movimento Democrático Brasileiro de Alagoas, as respectivas companheiras dos parlamentares. E mais 2 pessoas também integravam um grupo de passageiros. O ministro Alexandre de Moraes, sorteado como relator do caso no STF, determinou que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre o processo. Em até 5 dias, o TSE-PGR deverá opinar se há indícios de crimes para que os fatos sejam investigados judicialmente na Suprema Corte. Em nota oficial, Hugo Mota confirmou que esteve no voo, mas afirmou que, ao desembarcar no aeroporto, cumpriu todos os protocolos e determinações estabelecidas na legislação aduaneira. A equipe de comunicação do deputado Dr. Luizinho informou que não comentaria o caso. Ciro Nogueira e Isnaldo Bulhões não se manifestaram publicamente até o fechamento desta edição. O empresário Fernando Oliveira Lima afirmou que os itens pertenceriam ao comandante do voo e que o desembarque seguiu o processo normal. O piloto José Jorge de Oliveira Júnior declarou que não se lembra do dia da chegada, mas afirmou que o processo aconteceu em conformidade com as normas da legislação aduaneira vigente. A Polícia Federal, em relatório parcial, detalhou que a continuidade das investigações pode indicar se houve envolvimento de algum dos parlamentares nos crimes apurados. O documento afirma textualmente que não há como descartar a possibilidade de envolvimento de um ou mais passageiros detentores de prerrogativa de foro dos delitos sob a apuração ou em outras práticas delitivas que porventura vierem a ser reveladas no curso das investigações. O caso ganha ainda mais relevância quando se considera que Ciro Nogueira tem sido um dos principais defensores dos interesses das plataformas de apostas no Congresso Nacional. O senador chegou a liderar um boicote à CPI das BEDs e infernizou a vida da relatora Soraya Tronic, do Partido Socialista Brasileiro de Mato Grosso do Sul. O relatório da CPI, que indiciou Fernando Oliveira Lima, foi desaprovado pelo mesmo grupo político. De alguns dos parlamentares que viajaram no jatinho do empresário, curiosamente, Ciro Nogueira já havia viajado anteriormente em avião e helicóptero do dono do Banco Master, Daniel Vorcari, também tinha ido passear em Mônaco. O jatinho de Fernando. Hoje a investigação tramitava inicialmente na primeira vara federal de Sorocaba, onde foi distribuída em outubro de 2025. Em 18 de março de 2026, a juíza Carolina Castro Costa determinou o envio do processo ao Supremo Tribunal Federal. A petição ao tribunal foi protocolada em 13 de abril de 2026. Em despacho de 24 de abril, o ministro Alexandre de Moraes pediu a manifestação da PGR. Os crimes investigados são os de facilitação de contrabando ou descaminho e prevaricação. A expectativa é que a Procuradoria-Geral da República analise os indícios e decida sobre a continuidade ou arquivamento das investigações. O segundo caso que analisamos nesta edição envolve o deputado federal Alfredo Gaspar, do Partido Liberal de Alagoas. Gaspar é o relator da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INS, que investiga fraudes bilionárias em descontos aplicados a aposentadorias e pensões. Nos últimos dias, o parlamentar se viu no centro de uma grave acusação, protocolada na Polícia Federal pela senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, e pelo deputado federal Lindbergh Farias, do Partido dos Trabalhadores do Rio de Janeiro. Os parlamentares apresentaram uma notícia de fato
pedindo apuração sobre um suposto caso de estupro de vulnerável e tentativa de ocultação segundo a denúncia. Gaspar teria praticado o crime de estupro de vulnerável contra uma adolescente de 13 anos, há aproximadamente 8 anos a menina, conforme a acusação teria engravidado e gerado uma criança. Os autores do pedido solicitaram que a tramitação ocorra sob sigilo, com preservação de provas e adoção de medidas urgentes pela Polícia Federal. Também pediram proteção às pessoas envolvidas. Segundo Lindbergh Farias e Soraya Tronic, os indícios apontariam para um caso envolvendo uma menina de 13 anos, sem detalhamento sobre a data exata dos fatos. O documento, segundo os parlamentares, foi baseado em registros e conversas recebidos, mas não apresenta provas concretas diante das acusações. Alfredo Gaspar reagiu de forma veemente. O deputado divulgou nas redes sociais um vídeo, em que uma mulher afirma não ser sua filha. No vídeo, Laurilene Pereira da Silva declara que seu pai biológico é o magistrado Maurício César Breda Filho, primo do deputado. A jovem afirma textualmente, e não é fruto de estupro algum e que não conhece pessoalmente Alfredo Gaspar. Ela também disse que teve conhecimento da paternidade apenas na adolescência, e apresenta o que seria um teste de DNA. A publicação do vídeo foi incluída ao final de uma nota em que Gaspar reage às acusações. No texto, o relator da CMIDuins classifica as alegações como falsas, levianas e absolutamente irresponsáveis. Gaspar afirma que é uma tentativa de desviar o foco das investigações conduzidas pela comissão parlamentar. O deputado apresentou um teste de paternidade e o depoimento da moça que seria fruto do suposto estupro. Segundo Gaspar, a história, na verdade, refere-se ao seu primo Maurício César Breda Filho e teria tido relação sexual com uma mulher de 21 anos, em Alagoas, quando ele ainda era menor de idade. A assessoria de Alfredo Gaspar informou que ele pretende levar queixa contra Soraya Tronic e Lindbergh Farias, na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, em o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. A senadora Soraya Tronic, por sua vez, afirmou que a moça que aparece no vídeo divulgado por Gaspar não tem ligação com o caso reportado por ela à polícia. A parlamentar reforçou que a denúncia que protocolou refere-se a uma situação distinta e que as investigações devem seguir seu curso normal. A Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República agora deverão analisar os documentos apresentados e decidir sobre a abertura ou não de investigação formal. O caso ganha contornos ainda mais complexos quando se considera que Gaspar é relator da CMIDuins, que investiga fraudes que podem chegar a bilhões de reais em descontos indevidos de aposentadorias e pensões. A acusação de estupro de vulnerável, se confirmada, poderia afetar significativamente a credibilidade do parlamentar e o andamento dos trabalhos da comissão. Por outro lado, se as acusações forem consideradas infundadas, os autores da denúncia poderão responder por calúnia, injúria e difamação. A expectativa é que os órgãos de investigação tomem uma decisão nos próximos dias. O terceiro caso que analisamos nesta edição envolve o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo Zema, que é pré-candidato à presidência da República. Enfrenta uma série de denúncias graves, protocoladas pelo deputado federal Rogério Correia, do Partido dos Trabalhadores de Minas Gerais. As representações foram encaminhadas à Procuradoria-Geral da República e ao Ministério Público do Trabalho, com cópias a órgãos de controle como o Banco Central, o Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria Nacional do Consumidor. As denúncias abrangem 3 frentes distintas, mas igualmente graves. A primeira frente trata de contratos milionários na área da educação. Rogério Correia aponta contratos de fornecimento de material didático e somam cerca de 848 milhões de reais. Esses acordos foram firmados durante a gestão estadual de Zema, com a empresa Fazer Educação, anteriormente chamada Sudu Tecnologia Educacional. Segundo a representação, a empresa já foi investigada em outro estado por suspeitas relacionadas a fraudes em licitações. O documento pede que sejam analisados aspectos como o elevado valor dos contratos, o uso de atas de registro de preços e a possível ausência de planejamento pedagógico adequado. Também é citada a relação com contratações semelhantes ocorridas no estado do Pará. A segunda frente é ainda mais chocante. Trata-se de uma denúncia de trabalho análogo à escravidão. A representação solicita ao Ministério Público do Trabalho a investigação de um caso envolvendo 22 motoristas, que prestavam serviços vinculados ao Centro de Distribuição e Apoio do Grupo Zema, localizado em Araxá, no interior de Minas Gerais. De acordo com informações divulgadas pela imprensa, os trabalhadores teriam sido submetidos a jornadas que chegavam até 19 horas diárias. A situação, conforme apontado na denúncia, pode caracterizar condições de trabalho análogas à escravidão. Conforme a legislação brasileira, a denúncia sustenta que a responsabilidade não deve se restringir à empresa terceirizada contratada para o serviço,
Há elementos que indicam que os trabalhadores estavam integrados à dinâmica operacional do grupo, com controle de atividades dentro da própria estrutura empresarial. A terceira frente mira Zema Financeira, empresa ligada ao grupo familiar do ex-governador. O pedido é para investigar a oferta de crédito consignado, operações de portabilidade e descontos diretos em benefícios previdenciários. A denúncia destaca o risco de práticas abusivas contra aposentados, pensionistas e famílias em situação de vulnerabilidade, especialmente diante da facilidade de contratação e do impacto direto nos benefícios pagos pelo INSS. Tipo de operação que envolve desconto direto na folha de pagamento pode comprometer renda essencial à subsistência. A denúncia aponta riscos como superendividamento, práticas abusivas e falta de transparência na contratação. Outro ponto de preocupação é o uso de mecanismos como portabilidade de crédito e refinanciamentos sucessivos, que podem prolongar dívidas e aumentar o comprometimento financeiro de pessoas em situação de vulnerabilidade. Ao comentar as representações, Rogério Correia afirmou de forma contundente: Zema vende a imagem de eficiência, mas o que aparece ao abrir as contas é suspeita de fraude em contratos públicos, trabalho escravo e exploração de aposentados. É preciso investigar quem, ao que tudo indica, escolheu o lucro em detrimento das pessoas e do erário. O deputado também afirmou em vídeo divulgado nas redes sociais que o ex-governador pode ser preso. Correia destacou ainda que Zema fugiu da comissão parlamentar mista de inquérito do INSS, mesmo com questões sérias envolvendo a financeira da própria família. O parlamentar também citou que a Eletrozema, outra empresa do grupo, tem ligações com empresas listadas em escândalo de trabalho escravo. Até o momento, nem o governo de Minas Gerais, tampouco Romeu Zema e as empresas citadas, se pronunciaram publicamente sobre o conteúdo das denúncias. A expectativa é que os órgãos acionados analisem os pedidos e decidam sobre a abertura de investigações formais nos próximos passos. O caso assume dimensão nacional quando se considera que Romeu Zema é pré-candidato à presidência da República e tem buscado se posicionar como uma alternativa política no cenário eleitoral. As denúncias, se confirmadas, podem comprometer significativamente a trajetória política do ex-governador. O quarto caso que analisamos nesta edição envolve o senador Alessandro Vieira, do Movimento Democrático Brasileiro de Sergipe. Vieira foi o relator da Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado. No Senado Federal, a PIC encerrou seus trabalhos em abril de 2026. Investigou a ocupação territorial por facções criminosas, crimes relacionados às atividades econômicas, lavagem de dinheiro e infiltração no poder público. Um dos pontos centrais da investigação foi o caso do Banco Master, cujas movimentações bilionárias suspeitas foram acompanhadas de crescimento acelerado, impacto relevante no sistema financeiro e uso de mecanismos sofisticados para a ocultação de recursos ilícitos. O relatório final da CPI, apresentado por Alessandro Vieira, ultrapassou 200 páginas pela primeira vez na história do Congresso Nacional. Uma CPI pediu o indiciamento de ministros do Supremo Tribunal Federal. O documento solicitou o indiciamento por crimes de responsabilidade dos ministros Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, além do Procurador-Geral da República, Paulo Gonetti. Alessandro Vieira encerrou o parecer sugerindo que o documento fosse encaminhado à mesa do Senado Federal para as providências de abertura de processo de impeachment, previsto na Constituição e na lei contra as autoridades citadas. No caso do ministro Dias Toffoli, o relatório aponta julgamentos em situação de suspeição, em razão de vínculos empresariais indiretos com investigados. Segundo o documento, a empresa Marit Participações, da qual Toffoli é sócio, transacionou com o Fundo Arli, administrado por Fabiano Zetel, cunhado de Daniel Vorcaro, e identificado pela Polícia Federal como um dos principais operadores do esquema criminoso investigado. Além disso, são citadas decisões e comportamentos que, segundo o parecer da CPI, indicariam conflito de interesses e interferência em investigações. Em relação ao ministro Alexandre de Moraes, o relatório aponta que ele teria atuado em processos nos quais haveria impedimento. A justificativa seria a existência de relações financeiras envolvendo o escritório de advocacia de sua esposa. Com a empresa investigada, Alessandro Vieira afirmou que a relação entre a cônjuge do magistrado e o banco é causa objetiva de impedimento. Trata-se de hipótese de impedimento absoluto, insanável e cognoscível a qualquer tempo, que independe de comprovação de prejuízo ou de influência subjetiva. Já o ministro Gilmar Mendes, segundo o relatório, teria faltado com decoro ao usar de estratégia articulada de contenção investigatória, executada por magistrado que não detém a relatoria da matéria, em favor de interesses de colega de tribunal. O documento também aponta que Gilmar Mendes determinou a inutilização de dados, que teria comprometido as apurações da CPI. Em relação ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonetti, o relatório sustenta que houve omissão, diante de indícios considerados robustos contra autoridades. Alessandro Vieira afirmou textualmente que a renúncia à persecução de crimes de responsabilidade praticados pelos mais altos magistrados do país é a negação radical da missão constitucional, quando o titular da ação penal se omite diante
diante de indícios claros e suficientes, sua conduta deixa de ser exercício de discricionariedade e passa a configurar omissão funcional. O relatório também detalha as dificuldades enfrentadas pela CPI diante de uma série de habeas corpus concedidos pelo Supremo Tribunal Federal, diversos investigados testemunhas e empresas atingidos pelas medidas da comissão recorreram massivamente ao STF para obstar o avanço das apurações. Entre os beneficiados por liminares estão Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master que obteve habeas corpus junto ao ministro André Mendonça, com liminar deferida que tornou facultativo seu comparecimento à CPI. Roberto Campos Neto, ex-presidente do Banco Central, que igualmente obteve habeas corpus, com liminar parcialmente deferida pelo ministro André Mendonça, e converteu sua convocação obrigatória em mero convite, e o autorizou a prestar esclarecimentos por escrito. Ibanez Rocha, ex-governador do Distrito Federal, beneficiado por habeas corpus com liminar deferida pelo ministro André Mendonça, que o desobrigou de comparecer à comissão. Fabiano Zetel, cunhado de Vorcaro e controlador do Fundo Arlim, que obteve liminar deferida pelo ministro André Mendonça. Paulo Humberto Barbosa e Leonardo Augusto Furtado Palhares, investigados no âmbito do caso Master, que obtiveram liminares também com deferimento pelo ministro André Mendonça. Ana Cláudia Queiroz da Paiva, Paulo Sérgio Neves e Beline Santana, igualmente investigados, que obtiveram liminares todas deferidas pelo ministro André Mendonça. A Marite Participações S.A., cujo sócio é o ministro Dias Toffoli, que impetrou mandado de segurança perante o ministro Gilmar Mendes, obtendo a anulação de requerimento que havia autorizado a quebra de seus sigilos bancário e fiscal. Alessandro Vieira também criticou a impossibilidade de oitiva do deputado estadual do Rio de Janeiro, conhecido como TH Joias, preso e identificado pela Polícia Federal como faccionado, por omissão de despacho do ministro Alexandre de Moraes. O relatório afirma que o fenômeno da criminalidade organizada no Brasil atingiu um patamar de complexidade e enraizamento, que representa uma ameaça concreta à soberania do Estado, à democracia e aos direitos fundamentais da população. Além do indiciamento pedido na CPI, o ministro Alexandre de Moraes e sua família entraram com uma ação civil contra o senador Alessandro Vieira. A ação apresentada à Justiça de São Paulo pede que o parlamentar seja condenado a pagar R$60 mil em indenização por danos morais. A motivação são declarações feitas por Vieira, que associavam um escritório de advocacia da esposa do ministro ao primeiro comando da capital, a facção criminosa conhecida como PCC. A família de Moraes alega que as declarações do senador causaram danos morais significativos e pede a condenação do parlamentar à ação civil. Tramita na Justiça Estadual de São Paulo e deve ser analisada nos próximos meses. O caso ilustra a tensão crescente entre os poderes da República, especialmente entre o Legislativo e o Judiciário. De um lado, o senador Alessandro Vieira defende que suas conclusões na CPI foram baseadas em documentos, provas e análise jurídica técnica. De outro, o ministro Alexandre de Moraes e sua família consideram que as declarações ultrapassaram os limites da liberdade de expressão e configuram injúria e difamação. A expectativa é que a Justiça analise os argumentos de ambas as partes e profere uma decisão fundamentada agora. Vamos à análise contextualizada e aprofundada desses 4 casos. Todos eles têm em comum a figura de parlamentares e autoridades públicas, ligadas ao bolsonarismo ou a grupos políticos de oposição ao governo federal atual. No primeiro caso, Hugo Mota e Ciro Nogueira estão sob investigação por suspeita de contrabando. A gravidade do caso reside no fato de que parlamentares com prerrogativa de fórum teriam viajado em aeronave de empresário investigado, em voo originado de paraíso fiscal com bagagens não inspecionadas. A investigação ainda em estágio inicial. Precisa esclarecer se houve efetivo envolvimento dos parlamentares, ou se eles apenas eram passageiros sem conhecimento do conteúdo das malas. A prerrogativa de fórum garantida pela Constituição não impede a investigação, mas determina que ela seja conduzida pelo Supremo Tribunal Federal. É importante ressaltar que a mera presença no voo, por si só, não configura crime. O que a investigação busca esclarecer é se houve conhecimento ou participação dos atos ilícitos eventualmente praticados. No segundo caso, Alfredo Gaspar enfrenta a acusação gravíssima de estupro de vulnerável. A seriedade da denúncia contrasta com a defesa apresentada pelo deputado, que alega confusão com seu primo, a Polícia Federal, e a PGR terão que analisar cuidadosamente os documentos apresentados por ambos os lados, para determinar se há elementos suficientes para a abertura de investigação formal. A presunção de inocência, princípio constitucional, deve ser respeitada até ao trânsito em julgado de eventual condenação. É fundamental que os órgãos de investigação atuem com rigor, mas também com imparcialidade. A acusação
acusação de estupro de vulnerável é uma das mais graves do ordenamento jurídico brasileiro e não pode ser tratada com leviandade. No terceiro caso, Romeu Zema enfrenta denúncias que envolvem fraude em contratos públicos, trabalho escravo e exploração de aposentados. A gravidade das acusações é amplificada pelo fato de Zema ser pré-candidato à presidência. As investigações, se confirmadas, podem inviabilizar sua candidatura e comprometer a imagem de gestor eficiente que ele busca projetar. A ausência de manifestação pública até o momento pode ser interpretada como uma estratégia de contenção de danos ou como dificuldade em rebater as acusações. As três frentes das denúncias, educação, trabalho e finanças, mostram uma preocupação sistêmica com a atuação do grupo empresarial. Os contratos na educação, que somam quase 850 milhões de reais, precisam ser analisados quanto à legalidade, transparência e eficácia pedagógica. A denúncia de trabalho escravo com jornadas de até 19 horas é especialmente alarmante e deve ser investigada com prioridade pelo Ministério Público do Trabalho. A exploração de aposentados através de crédito consignado abusivo atinge uma população vulnerável que depende dos benefícios previdenciários para sua subsistência. No quarto caso, Alessandro Vieira enfrenta uma situação dupla e complexa. De um lado, ele é o autor do relatório da CPI do crime organizado, que pediu o indiciamento de ministros do STF. De outro, ele é réu em ação civil movida pelo ministro Alexandre de Moraes e sua família. A tensão entre os poderes é evidente e preocupante. A CPI, como instrumento de fiscalização do legislativo, tem o direito constitucional de investigar fatos relacionados à criminalidade organizada. O judiciário, por sua vez, tem o dever de garantir o Estado democrático de direito e proteger a honra e a imagem de seus membros. O equilíbrio entre esses poderes é fundamental para a democracia. A análise técnica do relatório de Vieira aponta que o crime de responsabilidade previsto na Constituição é diferente do crime comum. A CPI, ao pedir o indiciamento por crime de responsabilidade, pode ter extrapolado suas atribuições, já que esse tipo de crime, em tese, deveria ser apurado por processo de impeachment e não por inquérito policial. O artigo 86 da Constituição Federal estabelece que os crimes de responsabilidade praticados pelo Presidente da República são julgados pelo Senado Federal para ministros do Supremo Tribunal Federal. O processo de impeachment ou processo por crime de responsabilidade segue procedimento distinto previsto na Lei 1079 de 1950. A CPI, como comissão parlamentar de inquérito, tem competência para investigar fatos determinados relacionados à criminalidade organizada. A questão jurídica central é se a CPI pode recomendar o indiciamento por crime de responsabilidade ou se essa atribuição é exclusiva de outras instâncias. Por outro lado, as acusações de impedimento e suspeição dos ministros, se baseadas em fatos concretos, podem configurar argumentos válidos para questionar a atuação do judiciário. Código de Processo Penal, em seu artigo 254, estabelece as hipóteses de impedimento do juiz. A suspeição, prevista no artigo 255, também pode ser arguida quando houver motivo de ordem subjetiva, que possa comprometer a imparcialidade do magistrado. A ação civil de Moraes contra Vieira, por sua vez, deve ser analisada pelo critério da razoabilidade. Se as declarações do senador foram baseadas em documentos e provas colhidos na CPI, elas podem estar protegidas pelo direito de manifestação do pensamento e pela imunidade parlamentar para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras online. Nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana, também Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo da descrição. Boas compras. A Constituição Federal, em seu artigo 53, garante a inviolabilidade por opiniões, palavras e votos aos deputados e senadores. Essa imunidade, porém, não é absoluta. O artigo 53, parágrafo 2º, estabelece que, desde que haja autorização da casa respectiva, os parlamentares serão processados por crimes comuns. A imunidade material protege as opiniões emitidas no exercício do mandato. A imunidade processual exige autorização da casa para processamento. A questão central é se as declarações de Vieira, associando o escritório da esposa de Moraes ao PCC, foram feitas no exercício do mandato, ou extrapolaram os limites da atividade parlamentar. Se, porém, as declarações foram infundadas e causaram danos efetivos à honra do ministro e de sua família, a indenização por danos morais pode ser decretada. A jurisprudência brasileira tem estabelecido que a liberdade de expressão, embora fundamental, não é absoluta. O direito à honra previsto no artigo 5º, inciso 10º da Constituição, deve ser respeitado. O equilíbrio entre esses direitos é um dos desafios permanentes do sistema jurídico brasileiro. 4 casos distintos, mas que ilustram um momento de intensa polarização política no Brasil. De um lado, autoridades públicas que devem responder por suas condutas perante a justiça. De outro, instituições que precisam garantir o Estado democrático de direito, sem abusos de poder. A Procuradoria-Geral da República e o Supremo Tribunal Federal têm papel central nesse cenário. A PGR, como titular da ação penal, deve decidir sobre a continuidade ou arquivamento das investigações. O STF
STF, como guardião da Constituição, deve garantir que todos, inclusive autoridades públicas, sejam julgados com imparcialidade. A população brasileira tem o direito de ser informada e de acompanhar o desenrolar desses casos. A imprensa e os veículos de comunicação têm o dever de informar com precisão, isenção e respeito aos princípios democráticos. Não cabe a este veículo tomar partido, nem condenar ou absolver antes do julgamento. Cabe a nós informar, contextualizar e permitir que cada cidadão forme sua própria opinião. A democracia exige vigilância e informação de qualidade e participação ativa dos cidadãos. Os casos aqui apresentados mostram que nenhuma autoridade está acima da lei. A justiça, quando funciona, é o último refúgio contra o arbítrio e a impunidade. Acompanhe, analise e forme sua opinião. Você acompanhou uma edição especial do Goiás News Notícias. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe esta informação, a informação de qualidade. É o primeiro passo para uma democracia mais forte. Até a próxima edição, fique bem informado. Goiás News Notícias, a verdade sem sensacionalismo. Se você achou este conteúdo valioso, deixe seu like, compartilhe suas opiniões nos comentários e inscreva-se no canal para não perder mais vídeos como este. Até a próxima!